Cristo, Pai Celestial, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Tua graça nós clamamos e pedimos a Tua presença sobre cada um, sobre cada coração, consagrando e ungindo o nosso entendimento, nossos ouvidos, pois a fé vem pelo ouvir. E queremos, Pai, sim, ouvir a Tua palavra. Pai, que a Tua presença nos aqueça, nos leve tão próximos de Ti, mesmo em Ti, e o Senhor em nós, ao ponto em que tudo é possível. Ao ponto que haja cura, libertação, o milagre, o mover do Teu Espírito Santo. Que todo espírito contrário à Tua palavra seja expulso. Que o Senhor tome posição, Pai. Que os Teus anjos tomem lugar. Ó Senhor, ministre para nós de forma particular, a cada um, Senhor Jesus. Queremos sair nesta noite daqui, como aqueles discípulos comentavam, ardia o nosso coração, ardia o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está nos visitando, sinta-se bem no nosso meio, fique à vontade, aqui é a casa do Pai. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Hoje é um culto de Santa Ceia e nós procuramos trazer mais mensagens de ensinamento e vamos entrar num assunto bem melindroso, mas que é importante nós conhecermos e sabermos, por isso são armas do diabo, e nós precisamos estar atentos para vigiar contra esses espíritos. Meu assunto hoje é rebelião. Vamos ler então Isaías 14, versículo 12 até o 15. Diz assim: vamos esperar todos achar, né? Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso está falando de Satanás. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, eu peço a Tua bênção sobre a palavra, que o Senhor vivifique, Pai. Afasta todo espírito maligno, tudo aquilo que é impróprio à Tua presença, tudo aquilo que venha trazer sono e distrações, mas que nossa atenção esteja voltada à Tua palavra e o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vivifique em nós a Tua verdade. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Números 16, mas não leia agora, deixe apenas aberta, nós vamos ler depois. Esta mensagem é uma mensagem que o pastor Febrônio, há muito tempo atrás, pregou estes assuntos e eu tomei nota, mas ela não está na internet, não está de fácil acesso para nós, e já é um assunto que eu venho querendo tratar há um bom tempo. E eu até tinha perdido essa pregação, emprestei para alguém, mas então o irmão me conseguiu de volta e me conseguiu outra cópia, então posso estar passando para os irmãos. Tem comigo também a mensagem O Deus desta Era Maligna, e nós vamos falar sobre a rebelião. Agora, para a gente entender exatamente o que é uma rebelião,
nós precisamos entender outros dois pontos, sobre autoridade e sobre poder. Essas duas coisas, elas andam juntos. A autoridade é como um juiz, um policial. Você vê aquele policial magro, pequeno, ele não tem força para parar um caminhão, mas ele tem autoridade, que está por trás, que é dada por um poder a ele, naquele distintivo, onde ele levanta sua mão e aquele caminhão tem que frear e parar, porque ele ordenou, não é? Então, isso é o conceito de autoridade. E o poder é aquilo que está por trás dele. Seria o poder do Estado ou o poder do país, da nação, que empodera ele com aquela autoridade para servir aquele propósito. Então, um juiz, um policial, é uma pessoa que detém uma autoridade e ela exige de si respeito e o cumprimento do que é pedido a ela. Então, isso é autoridade. Levando para o espiritual, o mundo ele foi feito pela autoridade de Deus, pelo poder da palavra falada. E isso Deus nos estende a nós através do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos a autoridade de Deus em nós, através do nome de Jesus, para expulsar demônios e curar os enfermos. É dado esta autoridade para a noiva de Cristo. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus. E este poder é dado através da autoridade, mas aquilo que trouxe à existência este mundo foi o poder de Deus. Então, as duas coisas, elas caminham juntos. E quando vem a rebelião, é o se rebelar contra a autoridade de Deus. Estão me acompanhando? Então, nós estamos falando que sobre rebelião. E a autoridade e o poder. E a rebelião é o se rebelar contra a autoridade. Eu vou dar um exemplo. Nós já tivemos no nosso país algumas rebeliões. Por exemplo, a dos farrapos, é bem conhecida por nós. As dos canudos e tantas outras já aconteceram. São rebeliões do povo contra o governo, não é? Agora, quando há uma guerra, seria o Brasil contra um outro país. Entra em estado de guerra. Agora, a rebelião, ela acontece de forma interna. Ela acontece dentro do próprio país, irmão lutando contra irmão. Estão me entendendo? Porque aquele povo desgostoso de algo e, através de uma liderança, se unem por uma causa que é contrária ao governo. E assim se estoura, então, uma rebelião, uma revolução, uma revolta, um levante, onde eles pegam armas e começa uma guerra interna. E foi isso que aconteceu no céu. Satanás, querendo se colocar acima de Deus, querendo fazer melhor do que Deus, enchendo seu coração de orgulho, organizou, então, uma rebelião e pegou uma terça parte dos anjos que compraram sua ideia e então fizeram um levante contra. E a Bíblia nos diz, você pode pegar, por exemplo, Ezequiel 28, e ali você vai ter um panorama sobre isso também, que você vai ver que houve guerra, e os anjos lutaram, e Satanás foi expulso, e veio cair na terra. E na terra, contra a criação de Deus, então ele começa a levar o homem ao pecado, com o objetivo de se rebelar contra Deus. Agora veja, há uma diferença entre o que é pecado e o que é rebelião. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Pecado é quando você transgride a lei, seja a lei do homem ou a lei de Deus. Você transgride, vamos dar um exemplo natural, você avança o sinal vermelho, você transgrediu a lei que dizia que você deveria parar naquele sinal vermelho e apenas avançar quando o sinal estivesse verde. Então você transgride e o que você sofre é uma penalidade, uma multa, não é? Porém você não está contra a lei, você vai dizer, eu errei, eu passei sem querer, eu não prestei atenção, não deu tempo de frear. Você vai dar uma desculpa e vai dizer, olha, estou errado. Agora, rebelar-se contra esta lei seria dizer, está errado, o sinal não tem que ser vermelho. Vamos pintar o sinal de laranja, vai aparecer mais. Vocês estão entendendo? Isso é se rebelar contra aquela lei. Isso nós estamos falando natural, mas olha o espiritual. Pecado é quando a pessoa erra.
faz algo de errado que é contrário aos preceitos de Deus, contra as normativas de Deus, contra a palavra de Deus, mas ela diz: olha, eu não dei conta, eu errei, eu pequei, eu fiz aquilo que não era certo. Agora, quando a pessoa é tão crente e que não comete pecado algum, mas ela se rebela contra a perfeita vontade de Deus, e aí então começa a dar interpretações, a dizer que isso foi para aquele tempo, aquilo quer dizer outra coisa, Deus quis dizer isso e aquilo outro, ela está contra a própria palavra de Deus. E pior, cheia de razão ainda. E o que ela busca? Contaminar a outros, trazer a outros para a sua causa rebelde, né? O rebelde, aquele que se entra em rebelião, ele não deixou de ser crente. Ele continua sendo crente. Ele continua conhecendo. O pecador, se ele vive em pecado, ele é um descrente. Você sabe, pecar é não crer. As outras coisas que acompanham isso são atributos do pecado. Mas quem está em rebelião, ele continua vestido de crente. Ele continua fazendo as coisas certas, porém não cumprindo tudo ou mudando algo, querendo fazer melhor, assim como o diabo fez. Em outras palavras, aquele que faz a rebelião dentro de um país não deixa de ser brasileiro. Continua sendo brasileiro, do mesmo jeito, não é? Mas ele está lutando contra os outros brasileiros, para impor a sua ideia, os seus objetivos. O diabo, ele tenta levar o homem à rebelião contra Deus. Quando ele não pode puxar o homem para o pecado, para os vícios, para as drogas, para a prostituição e tudo que há de tão ruim neste mundo, então ele pega e empurra o crente para um fanatismo. Se não ficar quem vai além, para um fanatismo, onde ele leva aquela pessoa a ir contra a palavra de Deus. Não porque é uma pessoa má, não. Não porque é uma pessoa incrédula. Não, é um bom crente, é um bom cristão, é uma boa pessoa. Mas para levar ela a um ponto onde ela blasfeme. E o momento que a pessoa blasfema contra Deus, fala mal daquilo que não entende, fala mal de Deus, então é onde vem aquele desligamento, aquele afastamento. Jesus disse que é o pecado que não haveria perdão. Seria isso falar contra Deus. Agora nós temos dois tipos de rebelião. Existe aquela rebelião que ela é aberta, que ela aparece, que ela é afronta. E existe aquela rebelião que começa, assim ela começa, escondida, por baixo do pano, por um pensamento, um sentimento, e aquilo gera uma conjectura, e ali vai se expandindo, e logo vem um descontentamento, e aquilo gera, então, a abertura para a rebelião. Um exemplo. Nós vamos entrar aqui em Números 16 logo. Um pouco antes, em Números, você vai ver aquele episódio quando os 10 espias, e Josué e Caleb, vão à terra prometida. Israel chegou na fronteira. E eles vão até a terra prometida para ver, e espiar, e ver o que tinha lá, para que eles fossem tomar aquela terra. Deus havia dado, talvez se alguém não saiba, os menores, a gente às vezes acelera um pouco, né? Mas, explanando de uma forma bem simples, Deus havia dado uma terra para eles. E o diabo sabia disso. E ele vai e ocupa a terra antes, com todo tipo de gente pagã e contrária à presença de Deus. E naquele tempo havia os gigantes e pessoas que eram realmente diferentes. E quando eles vão até lá, eles veem o que tinha. E eles dizem: nós éramos como os gafanhotos aos seus olhos, e nós aos olhos deles. Quer dizer, nós não temos força para isso. E aqueles espias, os 10, voltam pregando rebelião, dizendo: nós não vamos conseguir. Deus nos enganou, tirou-nos do Egito, passamos pelo deserto, e agora vai nos colocar numa terra que é impossível de ser dominada, de ser conquistada. Não tem como fazer isto. Sendo que Deus havia dito que iria colocá-los lá. E apenas Josué e Caleb
Tem uma posição contrária que dizem, não, Deus prometeu, Ele nos colocará lá. Deus fará de um jeito. E eles contrário àquilo, inseminaram no povo. Jogaram aquela sombra sobre o povo de rebelião. Ao ponto que o povo pegou em pedras para jogar neles, em Moisés, nos líderes que estavam ali, em Josué e Caleb, que estavam defendendo a Deus. O povo se irou, disseram, ninguém falou que tinha gigantes. Como é assim? Falaram que a terra era boa, que tinha leite e mel, e isso e aquilo outro, mas agora? Ninguém falou que tinha guerra. Eles se assustaram e em revolta se iraram contra Deus. E Deus teve que trazer uma intervenção, a presença de Deus veio, e aí foi o que fez eles pararem, e Deus deu uma sentença para eles que aquela geração não entraria na terra prometida. E mandou que eles voltassem para o deserto. Agora comece a pensar comigo. Eles foram até a fronteira. E agora eles sabiam que eles não iam entrar, que eles iriam morrer no deserto. Pensa na insatisfação. Pensa no espinho da carne. Pensa como esses homens olhavam agora para Moisés. Sendo que o próprio Moisés acaba não entrando depois por causa de outro episódio. De todas aquelas 2 milhões de pessoas, 2 entraram daquela geração. Josué e Caleb. Aqueles que se posicionaram a favor da palavra de Deus. Em Números 16, então, nós vamos ver um exemplo disto, de rebelião. Isso aconteceu, então, depois, quando o povo estava no deserto, retornando. Essas pessoas, elas estavam doídas. E elas alimentaram aquela dor nelas, se opondo contra Deus. Você pode ler comigo, a hora que eu parar de ler, você pode esperar também, e assim a gente vai continuando e comentando. Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi. É importante isso para a gente entender quem era Coré. Ele vinha da tribo de Levi, Levi era a tribo sacerdotal. Então ele era um dos líderes, era um daqueles que estavam servindo ao Senhor no tabernáculo. Arão, ele era da tribo de Levi, mas a família de Arão tinha o direito ao sacerdócio, ao sumo sacerdócio. Vamos traduzir para os nossos tempos para que a gente entenda melhor. Arão era o pastor. Levi era o evangelista, o diácono, os outros, da tribo de Levi. Então Coré era alguém próximo, alguém como um auxiliar, alguém que estava ali junto, servindo ao Senhor. E filhos de Eliabe e de Ohã, e filhos de Pelete, e filhos de Rubens. Rubens era a tribo primogênita de Israel, era o mais importante. As pessoas mais importantes, Coré juntou com elas e tramou o seu plano para derrubar a liderança de Moisés e de Arão. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados aos ajuntamentos varões de nomes. Então juntaram mais outros 250 de várias tribos, e aqueles eram pessoas importantes, pessoas boas, bons crentes, pessoas importantes, se juntaram à causa de Datã e Coré. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. Eles disseram: olha, Moisés, todos nós aqui somos santos, a gente pode fazer o que tu faz. Nós temos o direito porque Deus está conosco. Quer dizer, eles tinham sinais, eles tinham profecias, eles tinham os dons, eles tinham o mover do Espírito Santo, e aquilo eles achavam que dava o direito a eles de serem líderes, ou serem como Moisés e Arão. Moisés era o profeta e Arão o sacerdote. Como Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã,
o Senhor fará saber quem é o seu e quem é o santo, o escolhido, e quem ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomais vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles detais incensos perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Então pegue todo mundo e vamos servir ao Senhor aquilo que só o sumo sacerdote podia fazer. Pegar o incensário e levar diante da presença de Deus. Mais na frente, vocês vão lembrar, lá em Isaías, que o rei, se não me foge a memória, Josias, pega o incensário e entra no templo, e na hora ele é acometido de lepra e morre. Então era uma coisa que não podia ser feita por outras pessoas. E Moisés sabia o que estava dizendo. Vocês querem ter ministério? Então vá, faça. Eu lembro do pastor Febroni me dizendo isso. Você quer trabalhar para Deus? Vai, bota a mão. Se der fruto é de Deus, se não der, se estoura. E disse mais: a Coré, ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Ele diz: é pouco que vocês tenham um ministério, é pouco que você é chamado para ajudar, seja como um diácono, como um evangelista, como um pregador. É pouco que Deus tem lhe dado algo, mas vocês querem mais. É o que Moisés estava dizendo. E te fez chegar a todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação e congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele? Em outras palavras, por que está falando mal de Arão? O que ele fez? Mas não, vocês querem um motivo para fazer uma rebelião, né? E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram que não subiremos. E aí veio a resposta de Datã: porventura é pouco que fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matar neste deserto, senão que também totalmente te assenhorais de nós? Nem tampouco nos trouxesse a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança, porventura arrecarás os olhos destes homens? Não subiremos. Não concordamos, Datã estava dizendo. Por quê? Aí veio as queixas. Ah, Moisés, tu prometeu que ia nos dar isso, que ia nos dar aquilo, e agora nós estamos aí no deserto. Ah, nós ia comer bem, mas agora é só maná, só esse maná vil. É só isso que tem nos dado, e ainda quer ser senhor de nós, quer reinar sobre nós. Saímos do Egito debaixo de um jugo, e agora estamos debaixo de outro jugo. Só tu que é o bom. Em outras palavras, nós estamos vendo, Moisés. Nós estamos vendo. Arão é teu irmão. Tem nepotismo na história, não é? Tu botou Arão como sumo sacerdote porque ele é teu irmão. Qualquer um de nós pode ser o sumo sacerdote. Só tu agora, só vocês. Então Moisés irou-se. Aí Moisés ficou bravo agora. Até ali ele estava calminho. O homem de Deus, irmãos, ele não se preocupa. Começa que o homem de Deus, ele sempre foge da presença de Deus. Ele não quer. E aí Deus empurra. Você vê Moisés. Mensagem de um homem fugindo da presença de Deus, você vai ver isto. Olha Moisés, ele não queria libertar o povo de Israel. Ele até tentou, e deu tudo errado. E depois ele não queria mais saber daquilo. E Deus vem, trata com ele, e tem que botar ele por diante. Então Moisés não estava preocupado. Moisés sabia que Deus vindicava. Que Deus estava no assunto e que ele só estava fazendo aquilo porque era Deus mandando. E se Deus viesse e dissesse assim: Moisés, agora te senta, tá bom, chega, ele ia dizer: obrigado, Senhor, graças a Deus. Agora aquele que enche seu coração e infla, e quer ser maior, ungido por um espírito, que nós já vimos de onde que sai,
aí ele quer fazer melhor. Aí ele quer o cargo, ele quer a honra. Então agora Moisés irou-se, ficou bravo. Porque acusaram Moisés, acusaram Arão. Irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Moisés disse para Deus: é mentira o que estão falando. Eu não fiz isso, não peguei nada deles, e nem fiz mal a ninguém. E disse mais Moisés a Coré agora: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um ao seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, e cada qual o seu incensário. Então eles tomaram as coisas santas e foram levar para fazer adoração. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles, Moisés e Arão, se prostraram sobre seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos e de toda a carne, pecará um só homem e indignar-se-á tu contra toda esta congregação? Veja que o homem de Deus, ele tem ainda um sentimento diferente. Em vez dele concordar com o que Deus havia dito de trazer juízo, ele parou na brecha mais uma vez. Ô Senhor, foi um só que pecou, o Senhor vai castigar a todos? Eles foram interceder. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré e Datã e Abirão. Aí o juízo foi para eles. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciões de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Eles não eram santos? Não era só Deus que falava, não falava só com Moisés, falava com eles também? Mas o que estava dizendo? Ímpios, contrários. E era para o povo se apartar deles para não perecer nos mesmos pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Irmãos, se Datã, Coré e Abirão parasse e dissesse: Moisés, nós erramos, nós queremos o perdão, queremos voltar atrás, Deus não faria nada contra eles. Haveria perdão. Mas a diferença aqui é essa. Quem se levanta em rebelião não quer perdão. O diabo nunca pediu perdão. Nunca voltou atrás. Por que Deus ama o pecador? Porque o pecador se arrepende. Agora, quando cruza essa linha e de pecado se transforma em rebelião, a pessoa está coberta de razão e acha que está certo, e pior, acha que está fazendo um serviço para Deus fora da vontade de Deus. É inimigo de Deus, se opondo contra Deus, porém achando que está fazendo um grande favor para Deus, querendo fazer melhor. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos que de meu coração me procedem. Que de meu coração não procedem, quer dizer, não vem de mim, é Deus que está mandando. E estes morrerem como morrerem
todos os homens, e se forem visitados como os visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Quer dizer, vai ser diferente para esses agora. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Quer dizer, se acontecer normal, eles vêm morrer de morte natural, não foi o Senhor quem falou. Mas agora, se Deus fizer algo, vocês vão saber que a mão de Deus está aqui. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro. E a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. A terra se abriu, quem estava por ali saiu de perto da casa deles, da tenda deles, e a terra se abriu e engoliu eles e se fechou. E disse: e todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: aqueles que a terra não engoliu, Deus os tragou com fogo. E disse Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Você viu isto? A rebeldia deles impunha algo sagrado. A rebeldia que o diabo vai trazer sobre os crentes impunha a Bíblia, as mensagens. Vão trazer uma mensagem semelhante, querendo fazer um serviço para Deus. Mas Moisés disse para eles tirarem aqueles incensários, porque eles eram santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façais folhas estendidas para que cubram o altar, porquanto os trouxeram perante ao Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que os trouxeram, aqueles que foram queimados, e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para que os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender o incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Levando para os nossos tempos, irmãos, isso é pôr a mão onde não é chamado. É pôr a mão no ministério quando não tem chamado para aquilo ali. Me lembro que muitas vezes meu pai dizia, e eu sempre fugi de ministério, e ele dizia: se você tem chamado, não fuja. Se você não tem, nunca se envolva. A regra é bem simples. Tem um chamado de Deus, Deus o posicionará. Deus mesmo colocará lá para fazer a obra, fazer aquilo que é requerido. Deus o conduzirá a tal. Mas se não tem e forçar para ter, se estoura. Porque Deus não é responsável. Quando você se deparar com um endemoniado, o que vai acontecer? O diabo vai dar risada da sua cara. E nada vai acontecer. Mas agora, quando aquele homem de Deus está revestido de autoridade do Deus Altíssimo, a terra se abre. O diabo tem que fugir, porque está revestido de autoridade. Amém? Então, continuando,
Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Quer dizer, o povo não ficou satisfeito, continuou reclamando. E contra Arão, dizendo: vós mataste o povo no Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento então, e se prostraram sobre os seus rostos. Moisés e Arão se jogaram no chão. Quando fala prostraram sobre os seus rostos, eles caíram em oração, pedindo misericórdia de Deus. E Deus veio e disse: eu vou acabar com tudo agora. Porque a rebelião continuava, aquilo estava impregnado no coração do povo. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário. Agora sim. Agora Arão podia tomar o incensário. E põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou o incenso nele, e fez expiação pelo povo. Irmãos, a rebelião te faz cruzar uma linha de misericórdia. O blasfemar te faz cruzar uma linha que vai tão longe que não tem retorno. Deus estava acabando com tudo, caiu uma enfermidade, uma doença. Mas Moisés falou para Arão: vai e faça intercessão por eles. Coloque a expiação. E Arão correu e fez como Moisés dizia. E estava em pé entre os mortos e os vivos. Vamos pegar o 47. E tomou a Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Você vê novamente o sacerdote fazendo intercessão pelo pecado do povo. Você pode ler o 17 quando você for para casa. Você vai ver que ainda a coisa não cessou ali. Deus teve que trazer uma vindicação sobre Arão. Moisés chama, eu não vou ler tudo, mas você pode ler em casa. Moisés chama um representante de cada tribo. E da tribo de Levi seria Arão. E cada um pega a sua vara e coloca o seu nome na vara. E eles levam ao tabernáculo, lá no Santo dos Santos, e deixam passar a noite ali. E Moisés diz: aquele que Deus escolher, então Deus vai vindicar. E no outro dia de manhã eles trouxeram as 12 varas, e todo o povo viu a vara de Arão. Ela tinha frutos. Ela rejuvenesceu, esverdeou novamente, cresceu caules, cresceu folhas, deu flor e deu fruto. Era uma amendoeira. Talvez até Arão mesmo não soubesse o que aquela vara era, de tão velha e seca que já estava na sua mão anos e anos. Mas ali ele soube que era uma amendoeira. E aquilo serviu de testemunho, ficou, permaneceu, junto com a panela dourada, com as tábuas da lei e a vara de Arão, vindicando o ministério de Arão, como um sumo sacerdote, aquele que podia entrar nos santos dos santos, na presença de Deus e fazer intercessão pelo povo. Eu notei aqui também sobre um tipo de rebelião que há na natureza e que o resultado é semelhante ao que acontece no nosso meio e em qualquer situação, contra quem se rebela contra Deus. Numa colmeia de abelhas, você tem a rainha, você tem o zangão e as operárias, e ali tem todo tipo de serviço que é distribuído
entre as operárias. A função da rainha é produzir os filhos, as operárias, o zangão e tudo mais. A função do zangão é fecundar a rainha para que produza durante toda a sua vida. E a função da operária é produzir o alimento e trazer o funcionamento da colmeia. Mas, quando a rainha produz duas rainhas, ou algo semelhante acontece, que acontece algum desequilíbrio, acontece uma revolução, uma rebelião com as operárias. E as operárias se juntam e matam a rainha. E elas elegem entre elas mesmas, porque todas as operárias são fêmeas, elas elegem entre elas uma rainha. E elas dizem, essa então agora vai ser a rainha nossa. E essa rainha faz o voo, onde o zangão vai e fecunda ela, e ela produz filhos. Só que os filhos da operária são todos zangãos também. A colmeia se torna improdutiva, infértil, porque o zangão não faz nada. Não produz comida, ele só come. Então começam a morrer de fome. Aquelas operárias vão morrendo e não há novas operárias para substituir. E a colmeia vem a morte, acaba em nada. Termina um zangão olhando para a cara do outro zangão. Você pega isso e leva para o espiritual. A pessoa quer. Aí levanta uma doutrina para justificar, não é? E faz como Coré. Não sou eu, é o povo que quer. É o povo que me escolheu, eu só estou ajudando o povo. Se apresenta como o salvador da pátria. Aquele que vai ajudar. E o que produz? Igrejas infrutíferas, onde não batizam ninguém. E aí o que tem que fazer? Começam a saquear, a visitar outras e a roubar membros. Mas como é que você rouba membros? Tem que ter uma doutrina, algo diferente. Algo que diga, teu pastor não prega tudo. Não quero bater nessa tecla, mas é por aí que vai, você já entendeu. Você notou que tudo começou com a murmuração, com falar mal. Em Marcos 3, 28 ao 29 diz assim, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia, com o que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Quer dizer, há perdão? Há perdão. Mas quando entra a blasfêmia, que é falar contra Deus, se opor contra Deus, falar daquilo que não entende, e zombar, faltar com respeito, aí então é quando começa a cruzar aquela linha e a coisa se torna difícil. Creio que um dos motivos de não haver perdão é porque não querem ser perdoados. Porque não reconhecem o erro. Fazem sua igreja do jeito que querem, mudam a Bíblia aqui e ali. Você pode ver, cada igreja tem uma sentença, porque cada cabeça tem realmente uma sentença, e cada líder vai ter a sua. Hoje pode tal coisa, amanhã não pode tal coisa, enquanto a Bíblia é a mesma. Não muda nem o tio nem o jota. Mas, o que se tornam? Infrutíferos. Carregam multidões após si, mas nem todos são filhos de Deus. Nem todos são produtivos. Tem muito zangão no meio. A blasfêmia, irmãos, ela existe nos dias de hoje também. E quando uma pessoa se opõe a Deus e se levanta em rebelião contra Deus, ela é destruída. É uma linha que não se deve cruzar. Eu lembro de um jovem que certa vez se desviou e eu tomei um conselho com o pastor Daniel e ele disse para mim, irmão, diga para ele nunca perder o respeito pelas coisas de Deus. Apenas diga isso.
Porque se perder o respeito, ele nunca terá um caminho de volta. Mas se ele manter pelo menos o respeito, Deus tem perdão para ele. Deus usa de misericórdia. Teve uma mulher que ela disse uma vez assim para o irmão Brano, ou para alguém que estava por perto, ela disse, nem a minha vaca vai na igreja do irmão Brana. Se for, eu mato. E naquela mesma noite, aquela mulher entrou num colapso, levaram ela para o hospital. Ela era uma mulher ruiva, sardenta, e as suas sardas saltaram para fora. Ela estava em completo pânico, e ela dizia, traga o Billy, traga o William aqui, traga ele, eu preciso pedir perdão para ele. E ela morreu gritando. Ela falou do irmão Brana? Não. Ela estava falando contra Deus. Quando Samuel e o povo havia rejeitado e queriam um rei sobre eles, e Samuel vai orar e se expressa a Deus e diz, ó Senhor, eles me rejeitaram. Eles não querem mais a minha liderança como teu profeta. E Deus vem para ele e diz, não, Samuel, eles não te rejeitaram, não. Eles me rejeitaram. Nós temos duas opções, irmãos. Ou nós cremos e obedecemos a Deus, a sua palavra, a sua lei, a sua perfeita vontade, ou nós se rebelamos contra ela. Em Efésios 2, diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pegue isso. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é por mérito, mas é pelo que Ele fez por nós. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou você nasce de novo e serve ao Senhor Jesus, ou você anda pelo seu próprio caminho, que conduz à morte. Filho da desobediência significa rebelião. Mensagem, o Deus desta era maligna, parágrafo 168. Eu olhei isso no dicionário para ter certeza. Rebelando. Rebelando contra o quê? A palavra revelada de Deus. Como Caim rebelou contra a revelação de Abel, vindicada por Deus que estava certa, e Caim rebelou contra aquilo e matou seu irmão. Os fariseus, com seu próprio conhecimento denominacional do que a palavra de Deus era, selecionou homens e rebelou contra a palavra vindicada de Deus, feito manifesta para o dia, Jesus Cristo, e o matou. É isto correto? Isto é o que é os filhos da desobediência. Uma rebelião
contra a palavra de Deus. E aí isso me lembra outra mensagem. Eu os acuso de crucificar Jesus Cristo mais uma vez. Já foi pregado sobre isso, né? Eu acuso esta geração de crucificar a Jesus. Agora vem onde eles estão. Os dias de milagres, é o que falam, né? Já passaram. Foi para aquele tempo. Jesus Cristo não é o mesmo. O Brandon nem continua. Não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Ah, sim, há tal coisa. Toda esta coisa é bobagem. Vem? Rebelião. Eles não têm que dizer duas coisas. Tem somente que dizer uma, e isto é tudo. Aí está uma rebelião bem aí. Eles não podem dizer, você não tem olhos, você não tem orelhas, você tem que tomar o corpo inteiro, toda a palavra. Vem? E chamada do Espírito Santo, sai dela. Não sejais participantes de seus dogmas e denominações. Como ele ri e zomba da palavra de Deus desse dia. Mas Deus não se deixa escarnecer. Somente recordem, ela entrará nisso. Não se preocupe, ela entrará nisso. A Bíblia diz em Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Eles não podem escarnecer e criticar e dizer estas coisas e passarem com isto. Como pão sobre a água, ele voltará. Ontem ainda falava no Túnel Verde. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós temos a Bíblia. E nós sabemos que haverá um juízo. Haverá um julgamento. Existe um céu e um inferno. E a decisão nossa nesta dimensão é o que determinará para onde nós estamos indo. Agora, se a pessoa diz, eu não sabia. Se a pessoa simplesmente prefere viver em ignorância e chegar naquele dia, haverá um julgamento do mesmo jeito. As leis de Deus valem para a mesma pessoa, como vale para você que sabe e conhece. Vale para quem não conhece. Então não é melhor a gente conhecer e se preparar antes? Não é melhor nós estarmos em dia com Cristo? Não é melhor nós seguirmos a sua lei, as suas diretrizes, seguir a sua graça e estar em dia com sua palavra? Do que chegar naquele dia e dizer, Senhor, eu não sabia. Ou eu soube, mas eu não acreditei. Eu entrei em rebelião, mas eu fui enganado. O castigo vem igual como veio para Eva. É a mesma coisa. Não vai mudar nada. É melhor nós sabermos, como nós estamos sabendo hoje, e tomar uma posição. E quando esse espírito de rebelião vem, você pode fechar essa porta e dizer, aqui não, Satanás. Aqui nós temos um povo unido. Aqui nós estamos crendo em toda a palavra. Aqui nós tomamos uma posição pela perfeita vontade de Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Poderoso Deus, Pai Santo Eterno, mantenha, Pai, essa igreja unida. Mantenha, Pai, o Teu Espírito Santo sobre cada coração. E que essas coisas não venham se infiltrar na igreja e fazer mal. Mas, Senhor, que o Senhor ajude a cada um, Pai, a se manter, a estar firme, a seguir o Seu propósito, Senhor, e a viver toda a palavra. Pai, sempre traga em nós o discernimento para saber aonde estamos pisando. O Senhor disse que nem os tolos errariam o caminho. Então pedimos da Tua graça. Não é pelos nossos méritos, mas é uma posição que tomamos, Pai.
e queremos tomar a posição certa de Ti. Não ser enganado por este espírito. Não pensar que estamos fazendo algo que seria melhor, mas aceitar aquilo que o Senhor tem levantado, aquilo que o Senhor tem posicionado, aceitar a Tua perfeita vontade. Que possamos diminuir, Pai, e sair de cena, e o Senhor entrar e tomar o controle de todas as coisas. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Reconhecemos que somos falhos e débeis, mas o Senhor é tudo. Eu peço a Tua graça sobre cada irmão, sobre cada irmão que atendemos, Pai, sobre aqueles que estão enfermos e muitos gripados, e até mesmo com Covid, Pai, que não puderam estar aqui. Eu peço a Tua misericórdia, que o Senhor os alimente da mesma forma e os encha com Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Te pedimos a Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.